Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e a nossa tão amada editora CPAD preparou para esse segundo trimestre do ano de 2024 para falarmos sobre a carreira que nos está proposta. Na primeira lição, nós falamos sobre o início da caminhada. Ficou bem claro para nós que o início da caminhada começa com a regeneração, que é o ato do novo nascimento. Nesse momento, somos inseridos ao corpo de Cristo. Inicia-se, então, o processo da santificação. Na segunda lição, falamos que nós que nascemos de novo, somos cristãos, somos igreja, precisamos levar uma vida de abnegação, renúncia e desprendimento, quando nós aqui abordamos o tema, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Na terceira lição, ficou claro para nós o nosso destino. Aqui estamos, nessa terra, como forasteiros e peregrinos em terra estranha, porque a nossa cidade é o céu, é o nosso destino. O céu, o destino do cristão. Estamos aqui numa viagem e a nossa cidade é a eternidade, cujo arquiteto e construtor é o nosso precioso e amado Deus. E hoje, na lição de número 4, nós vamos falar sobre como se conduzir na caminhada. Cristianismo não é um adendo à nossa vida pregressa, é uma ruptura. Somos um novo ser, uma nova criação e nos conduzimos de uma forma radicalmente, completamente, totalmente diferente de como nos conduzíamos antes de abraçarmos a causa do cristianismo, antes de Jesus nos alcançar. Hoje, como igreja, como cristão, como família de Deus, como filhos de Deus, porque cremos em Cristo de todo o coração, nós temos a Bíblia Sagrada como nosso manual, rolo sagrado, as sagradas letras, e somos governados pela palavra do nosso Deus. Não somos norteados pelo sistema corrompido, essa sociedade que se levanta contra Deus, contra os valores cristãos. Então, hoje nós vamos entender, vai ficar muito claro, uma lição preciosa, conteúdo rico, vai ficar muito claro como devemos entrar e sair, como devemos nos conduzir como igreja, como cristãos. Somos falhos, somos pecadores, porém, temos prazer em agradar o nosso Deus diariamente e odiamos o pecado porque o pecado faz divisão, separação entre nós e o nosso Deus, e tudo o que queremos enquanto estivermos aqui em peregrinação é relacionamento com o nosso Deus, sintonia, contato com o nosso Deus, é andar com Deus, como Enoque andou, como Noé andou. E esse andar com Deus, essa íntima comunhão que desejamos, que buscamos diariamente com o nosso Deus, passa por odiarmos o pecado e amarmos, agradar o nosso Deus diariamente através das nossas atitudes e das nossas ações. Isso vai ficar bem claro no enfoque dessa lição de número 4. Texto áureo: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Nós cristãos, buscar poder no Espírito de Deus, pedir a Deus poder para viver a verdade do Evangelho. O Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, reside dentro de nós
e nele, arraigado e fundamentado nele, no poder do Espírito de Deus, precisamos viver a verdade do Evangelho, viver o cristianismo, e isso fala de andar com sabedoria, com prudência, acautelado e ser, como eu já falei, completamente norteado e governado pela palavra do nosso Deus, o rolo sagrado, as sagradas letras. Verdade prática, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria. Nós que ficou bem claro para nós na lição de número 3, que o nosso destino é o céu, devemos nos conduzir aqui como filhos de Deus, pertencendo ao reino de Deus e obedecendo às leis do nosso reino, do reino ao qual nós pertencemos. Devemos aqui andar com entendimento, sabedoria e prudência, num contexto o qual nós estamos inseridos hoje no século 21, de oposição. Esse cenário, a sociedade influenciada pelo príncipe das trevas é hostil ao cristianismo, hostil ao evangelho. E nós, dentro desse contexto de hostilidade, de aversão à palavra de Deus, nós devemos então viver de maneira sábia, de maneira prudente, sendo conduzido pela palavra do nosso Deus. Meus irmãos, irmã, meu irmão, a lição é para nós, a igreja, para nós cristãos. Nós não podemos abrir mão da palavra do nosso Deus. É o nosso manual, a nossa regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola e devemos, então, seguir os seus preceitos, as suas orientações, porque a lei do reino de Deus é para nós cristãos e devemos, como eu já falei, buscar na terceira pessoa da Santíssima Trindade que reside dentro do cristão, poder para viver esse cristianismo genuíno, esse cristianismo puro e verdadeiro, que deixa bem claro que o relacionamento com o nosso Deus, a comunhão, a sintonia, o alinhamento com o nosso Deus só é possível quando cumprimos a sua bendita e preciosa palavra. Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17, é a leitura bíblica em classe dessa lição em tela. Portanto, é doutrina do apóstolo Paulo para a igreja do primeiro século, é doutrina de Deus para a igreja do primeiro século e para nós hoje, a igreja do século 21. Portanto, vede prudentemente como andais, como devemos nos conduzir, como devemos nos comportar, porque agora somos filhos do reino de Deus. Pertencemos a esse reino e as nossas leis são as leis que o nosso Deus nos orientou para que possamos segui-las. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, não como insensato, como um tolo, como éramos antes de abraçarmos a causa do cristianismo. Na nossa vida pregressa, vínhamos numa toada de uma vida desregrada e dissoluta, não como caminhávamos anteriormente, mas agora, por estar em Cristo, como sábios, como prudente, como alguém acautelado, que sabe viver aqui nessa peregrinação, cumprindo o seu chamado, a missão que pesa sobre cada um de nós, a igreja, a missão de proclamar como arauto as boas novas do reino, salvação em Jesus Cristo e em nenhum outro, somente nele, o único mediador entre nós e o nosso Deus, e nos conduzir com entendimento, com clareza, através das nossas ações, dos nossos atos, irmãos.
por termos um encontro com Cristo, por termos um contato com Cristo, por estar em Cristo, devemos então, como consequência, desdobramento, ter um caráter ilibado, uma vida ilibada. Como já falei, somos falhos e pecadores, mas odiando o pecado e amando agradar o nosso Deus, fazendo assim uma entrega para Ele diariamente, uma entrega àquele que tanto fez por nós, e com coração grato e reconhecendo os grandes feitos do Senhor na vida de cada um de nós, cristãos da sua igreja, irmãos, obedecê-lo, servi-lo, amá-lo, sabendo que o nosso trabalho tem uma recompensa. Receberemos das mãos do nosso próprio amado Deus o nosso galardão, a nossa recompensa na eternidade. Então, precisamos andar prudentemente e não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, sabendo como nos conduzir, entrar e sair, porquanto os dias são maus. O cenário, como nós já temos lido, é hostil a Deus e a sua bendita e preciosa palavra. E nós, nesse contexto, irmãos, de hostilidade, devemos cumprir a palavra do nosso Deus e amar as suas leis, os seus mandamentos, porque como pertencente que somos ao reino de Deus, temos as leis e essas leis são suaves, porque a lei de Deus é boa e é perfeita e é agradável, é perfeita porque veio de um Deus perfeito e nós que o amamos, deixamos claro esse amor, esse sentimento precioso que temos pelo nosso Deus através do cumprimento da sua palavra, dos seus mandamentos. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor e o escopo de cada um de nós. A nossa finalidade, o nosso objetivo é, uma vez entendendo a vontade do nosso Deus, que está registrada na Bíblia Sagrada, cumpri-la com regozijo, com júbilo, saltando de alegria por agradar aquele que nos amou e nos amou com amor eterno e deu prova do seu grande amor por cada um de nós cristãos lá naquela cruz, naquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira, quando ali o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derramou todo o seu sangue puro, sem mancha, sem ruga, sem mácula, para nos comprar para Ele mesmo, para nos resgatar, para nos redimir. O amor de Deus é um amor que pode ser provado pela a história e pelos seus grandes feitos por cada um de nós. O objetivo da lição são três. O primeiro, apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. Então, o padrão de conduta para nós cristãos está na palavra do nosso Deus. A palavra de Deus, ela nos auxilia, nos norteia, nos dá o caminho e somos governados e guiados pela a preciosa e bendita, inerrante, tem a sua infalibilidade, palavra do Senhor, nosso Deus. Segundo objetivo, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria, o que já falamos. Advertir também qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Devemos, como sal e como luz, onde quer que estivermos, nos conduzir para influenciar. Não podemos abrir mão, irmãos, de tempo e fora de tempo, pregarmos a palavra do nosso Deus. Há uma incumbência que pesa sobre os nossos ombros, os ombros da igreja, e a responsabilidade é anunciar as boas novas do reino,
a boa notícia de salvação, o evangelho que o nosso Deus, ele elaborou e pôs em execução antes da fundação do mundo, essa obra tremenda. Ele, o próprio Deus, sem nenhum conselheiro, ele escreveu o plano de salvação. E nós aqui, como seus embaixadores, como seus representantes, estamos aqui nessa terra, irmãos, para cumprir essa missão de anunciar o evangelho a todos habitantes do planeta Terra. Introdução: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Esse padrão de conduta que foi estabelecido pelo nosso Deus está na sua bendita e preciosa palavra. Nós que tivemos o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pessoa do nosso Salvador, consequentemente, irmãos, por termos sido alcançados pela graça de Deus, mediante a fé, nós vivemos em novidade de vida. Nós temos prazer em nos conduzir como o nosso Deus deseja que nos conduzamos em todas as nossas situações, em todas as áreas da nossa vida, enquanto nós estivermos aqui, em todas as ocasiões, nós nos conduzimos de acordo com a vontade do nosso Deus, entendendo que fomos criados pelo nosso Deus para glorificá-lo através das nossas atitudes, através das nossas ações, através dos nossos atos. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, o nosso Deus que tanto nos amou tem um cuidado, irmãos, um esmero por cada um de nós. Somos a menina dos seus olhos. Deus é o nosso paladino, ele é o nosso defensor corajoso e o amor dele fica evidenciado, o cuidado dele fica evidenciado dentro da palavra dele, do rolo sagrado, quando ele prepara tudo para toda orientação para que trilhemos bem o caminho da verdade na verdade. Observe que a Bíblia não é verdadeira, ela é a verdade, porque a Bíblia Sagrada é o padrão, ela é o aferidor. Então, nós precisamos viver na verdade, na palavra do nosso Deus. O Pai nos corrige em nossa jornada. O Deus que nos ama, ele também nos corrige, porque qual pai não corrige o filho? E se somos corrigidos pelo nosso Deus como somos, se somos disciplinados pelo nosso Deus e somos filhos não bastardos, mas legítimos do nosso amado Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos, é o escopo da lição, o alvo, estudar a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. O padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta. Precisamos entender que Jesus foi o nosso, ele foi e é o nosso referencial, ele é o nosso padrão. A maneira como ele se conduziu aqui na face da terra, ele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nos deixa o exemplo de como agir, de como se comportar. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios capítulo 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida? É uma pergunta que ele faz aqui. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte, ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu vos dei exemplo. Ele foi exemplo para quem? Para nós
cristãos que cremos em Cristo de todo o coração, para nós, a igreja. Ele foi um exemplo para nós, para que como ele, o Senhor Jesus Cristo, falando, como eu vos fiz, façais vós também. Então, nós cristãos devemos andar nas pisaduras do nosso Mestre, do nosso Senhor, e nos conduzir como ele também se conduziu, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fazendo a vontade de Deus, como filho de Deus, Jesus procurou agradar o Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. É o que nós devemos fazer diariamente, irmãos. O cristianismo fala de relacionamento com Deus, de sintonia com Deus, de andar com Deus, de ter comunhão com Deus, e nós devemos, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se conduziu, se conduzir também da mesma forma. Não por acaso nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos seus discípulos. Fica bem claro que Jesus buscava a vontade de Deus Pai, e nós devemos, irmãos, entendendo a vontade de Deus. Como entender a vontade de Deus? Estudando, tomando tempo para debruçar sobre a sua bendita e preciosa palavra, fazer essa vontade, buscando agradá-lo diariamente. Uma vida cristã bem-sucedida, nós precisamos, irmãos, para que tenhamos uma vida cristã bem-sucedida, seguir as orientações da palavra do nosso Deus. A Bíblia Sagrada tem todas as orientações para nós sabermos como nos conduzir. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual. Competição aqui não no sentido de competir com os nossos irmãos, mas competição aqui no sentido de ter Jesus como padrão, como modelo, como eu já acabei de fazer alusão, olhando para ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que imitássemos a ele, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele agradou Deus Pai em tudo, e nós precisamos, irmãos, agradar aquele que proveu vida eterna para cada um de nós que cremos em Cristo de todo coração. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Ele faz aqui uma pergunta, o que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor. Precisamos, irmãos, nos conduzir em amor, amando a Deus de todo o coração, e o desdobramento desse amar a Deus de todo o coração é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Segundo, uma caminhada sábia, com entendimento, com sabedoria, consciente da vontade de Deus para nós, sabendo como nos conduzir, as nossas ações, as nossas condutas vão deixar claro se somos de Deus ou não, se fomos alcançados pela graça de Deus ou não. Embora, irmãos, não tenhamos sido alcançados, a salvação não seja, embora a salvação não seja pelas obras, as obras, irmãos, deixam claro se nós fomos alcançados pela graça de Deus, porque nós que fomos alcançados pela graça de Deus, mediante a fé, fomos alcançados para as boas obras. As obras são consequência na vida de um salvo. Então, irmãos, uma caminhada sábia deixa muito claro quem somos e em quem estamos. E estamos arraigados e fundamentados em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E 3, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Nós que fomos inseridos ao corpo de Cristo quando cremos, no ato da regeneração, como já fizemos referência, no ato do novo nascimento, precisamos, irmãos,
buscar também o revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. E, uma vez sendo batizado no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, devemos seguir sempre, enquanto estivermos aqui em peregrinação, buscar o Espírito Santo de Deus, a unção, o poder do alto para o testemunho, irmãos. Precisamos de poder para testemunhar. Isso fala, então, de uma trajetória cheia do Espírito Santo. Essa busca, irmãos, por poder deve ser algo constante em nossa vida. Aqui nos deteremos na segunda parte, em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação também de compreensão, de discernimento. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. Já no Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência. Devemos nos conduzir com prudência. Isso fala de nos conduzir com entendimento, com compreensão, com discernimento. É o que o texto deixa bem claro para nós, com amor e seguindo a vontade de Deus. Então podemos conceituar a prudência como uma virtude que nos permite agir com cuidado, com moderação, diante de situações desafiadoras. Enquanto nós estivermos aqui em peregrinação, surgirão muitas complexidades no nosso caminho e nós precisamos então agir no meio dessa complexidade que surgirão com prudência, compreensão, discernimento. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Não devemos, irmãos, andar como nécio. Nós não podemos aí ser manchado pelo sistema desse mundo, mas pelo contrário, devemos andar como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso, cheio do Espírito Santo e, como já temos feito alusão, fazendo a vontade de Deus. Vencendo os dias maus, remindo o tempo. Versículo 16 de Efésios capítulo 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego. Exagorazo. Ele possui dois sentidos. O primeiro sentido, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Segundo sentido, comprar para uso próprio. Então podemos, a partir dos dois sentidos que nós aqui elencamos, então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. O que isso quer dizer, irmãos? Essa expressão, então, partindo desse princípio, remindo o tempo. Irmãos, nós cristãos precisamos remir o tempo. Precisamos nos conduzir de maneira proveitosa aqui nesse mundo, de maneira sábia neste mundo. Isso fala, irmãos, de, como eu já tenho feito referência, ser conduzido pela palavra do nosso Deus. E a palavra do nosso Deus tem ensinamento para como nos comportarmos em todas as ocasiões que essa vida, essa peregrinação vai nos apresentar. Mas também, irmãos, remir o tempo fala também de nós cumprir a missão que pesa sobre nós, de compartilhar a respeito desse Deus único, verdadeiro, incomparável, esse Deus que nos alcançou pela sua graça e
esse Deus que nós passaremos toda a eternidade com Ele, desfrutando dele, irmãos, porque Ele é o nosso quinhão, a nossa porção, o nosso galardão. Remindo o tempo e a volta do nosso Senhor, nós que aguardamos o arrebatamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para hoje, para agora, a despeito de não sabermos quando acontecerá, nós precisamos, irmãos, estar atento, acautelado. Quando se fala a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, quando se falava lá naquela ocasião no primeiro século, eles, os cristãos primitivos, tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Eles tinham ali a iminência do arrebatamento deles ali para aquele tempo. Assim também como nós, irmãos, cristãos hoje, caminhamos aqui com essa iminência do arrebatamento. A qualquer momento, nosso Deus vai nos arrancar com força dessa terra. Isso vai acontecer em um tempo que não pode ser dividido. Isso deve nos levar a nos conduzir com prudência, com cautela, com sabedoria. Respirar esse cristianismo, irmãos, isso deve nos levar a uma vida pia, uma vida de busca, de oração, de jejum, de entrega, de debruçar sobre o rolo sagrado, não as carreiras, galope, mas devagarzinho e meditando nas suas verdades, buscando cumpri-la, praticá-la, tornar as verdades bíblicas realidade na nossa vida. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente, o cristão do primeiro século, aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de preparar espiritualmente para aquele dia, estar pronto, eram orientados dessa forma. Assim, a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais, irmãos. Antes, nos exorta, nos anima e nos confronta também a viver de maneira sábia, santa, piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento e nós, irmãos, precisamos estar em Cristo. Nós que cremos em Cristo, precisamos estar agarrado, arraigado, fundamentado nele, pois Jesus é a ressurreição e a vida. A vida eterna está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Nós, então, não podemos nos contaminar com essa sociedade corrompida, doentia e deformada. Não podemos nos conformar, tomar a forma dessa sociedade. Com essas possibilidades, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus está registrada em sua bendita e preciosa palavra. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristão aproveitarmos, como cristão que somos, o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, orando, jejuando, examinando o rolo sagrado diariamente, praticar o bem para com os outros. O amor a Deus vai nos levar, irmãos, como eu já fiz referência, a amar o nosso próximo, ler a Bíblia, orar, se consagrar e também congregar. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, para o nosso destino, o céu, a eternidade, precisamos seguir o padrão divino, irmãos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso padrão, nosso referencial. Ele é a nossa norma e como ele nos conduziu, devemos também nos conduzir. Devemos buscar o padrão divino, irmãos. E para manifestar esse padrão divino é necessário que o fruto do Espírito
com as suas características, com as suas qualidades, continue crescendo dentro de nós e amadurecendo dentro de nós, formando em nós o caráter do eterno Filho de Deus. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. É preciso viver sábio e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva de maneira santa. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe, Deus me dando vida até lá, querendo, bom Deus. Na próxima lição, na lição de número 5, iremos tratar sobre os inimigos do cristão. Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa, Senhor amado, porque tu és Deus para sempre, tu és Senhor por toda a eternidade. Deus amado, obrigado por ter nos alcançado, Senhor, nos escolhido para essa grande obra, meu Senhor. Nos dê poder, ó Pai, para viver a verdade do teu evangelho, para cumprir, Senhor, a tua palavra, o teu desejo para a vida de cada um de nós. Peço uma bênção especial, ó Pai, sobre nós, a tua igreja, os teus filhos. Continue conosco, ó Pai. Nossa fé está completamente, totalmente, ó Pai, nos teus braços poderosos, ó Pai. Tu és um Deus de milagre, o Senhor é o mesmo, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, em Ti. Por favor, Senhor amado, ajuda-nos, ó Pai. Intervenha, Senhor amado, na história e cumpra, Senhor, em nossa vida o Teu querer, a Tua vontade. Entregamos, ó Pai, toda a nossa vida nas Tuas mãos e assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus.